Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Melhoração. E no vídeo de hoje vamos comentar sobre os resultados da Camil. Ela divulgou agora no dia 13 de julho de 2023 o resultado do primeiro trimestre de 2023. Lembrando que a Camil ela tem uma avaliação aí do seu desempenho trimestral pelo ano fiscal, então é um período um pouco diferente. Então, esse primeiro trimestre de 2023, divulgado agora em julho, é referente até o mês de maio de 2023, que é o período fiscal aí de avaliação da empresa. Antes de a gente começar a falar sobre os resultados da Camil, vamos verificar como é que está a ação, qual que é o desempenho dela aí atualmente. Então, aqui no site Investidor 10, tá? O site Investidor 10. A KML3, a Camil, ela tem aí uma valorização, ou seja, uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 33%. Então a empresa ela vem tendo uma queda aí nos últimos 12 meses. A cotação atual ela está em R$ 7,09, PL de 5, um PVP, um preço sobre valor patrimonial na casa de 0,32. Então, pelo PVP ela estaria barata, mas o dividendo não compensa, o dividendo está um pouco baixo, em torno de 4%. A Camil é uma empresa que vem aí tendo algumas dificuldades nesses momentos de economia um pouco mais desaquecida, inflação alta, né, taxa de juros elevada. Então, uma empresa aí bem sensível aos dados econômicos, tanto do Brasil, tanto interno quanto externo. Ela é uma empresa também que tem participação de seus produtos em alguns países da América do Sul. Falando da cotação da Camil, nos últimos 12 meses, a empresa ela teve aí a sua cotação máxima, né, na casa dos R$ 10,60. Tá? Depois ela veio caindo, teve uma lateralização, manteve aqui de forma lateral por um período, né? E agora cotada a R$ 7,09. Lembrando que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação, nem de compra, nem de venda, e sim é um conteúdo educativo e informativo para que você, investidor da Camil, tenha ciência dos dados da empresa e tome a sua decisão aí conforme os seus fundamentos, né? E você que ainda não é investidor, e aí você que busca aí conhecimentos no mercado financeiro focado em ações, este canal ele tem como objetivo trazer para você aí informações didáticas e bem objetiva para você começar a investir, né? Então, passando aqui, se você tivesse investido R$1.000 na Camil, né, nos últimos 12 meses, você teria aí um valor atual hoje em torno de R$ 668. Então você teria aí uma desvalorização do seu capital investido. Você teria aí uma perda de R$ 332. Então a empresa ela não tem um bom resultado aí nos últimos 12 meses. Vamos ver a rentabilidade da empresa nos últimos anos. Então, nos últimos 12 meses a empresa ela vem aí perdendo 34%, né, de rentabilidade real. E se você tivesse mantido a empresa aí por 5 anos, teria ganho apenas 5%. Então você teria perdido aí para poupança, índices inflacionários. Então a Camil aí nos últimos 5 anos ela rendeu apenas 5%, tá? A Camil ela estreou na Bolsa de Valores em 2017, no dia 28 de setembro de 2017. Então de lá para cá a empresa opera na Bolsa de Valores aí com o código KML3, né? KAML3, esse é o código da Camil para você pesquisar e verificar aí o desempenho da empresa. Bom, vamos voltar então ao nosso tema do vídeo, que é sobre os resultados aí do primeiro trimestre, né, da Camil. A Camil, para quem não conhece, é uma empresa que tem algumas marcas de produtos, né? Então temos lá o arroz Camil, temos o feijão Camil, o açúcar União, temos o café União, e outros produtos aí, biscoitos da Mabel, temos também a linha
de enlatados da Coqueiro. É uma empresa aí que tem alguns produtos de uso comum, né? O brasileiro ele consome café, açúcar, feijão e arroz, né? Com frequência. Então é uma empresa que está presente aí no nosso dia a dia, tá? Vamos observar aqui as marcas líderes, né? E a participação delas. Então, no Brasil, nós temos aqui algumas marcas de referência, né? Que a Camil traz até o momento para que a gente possa observar. Então nós temos aqui no Brasil a Camil, temos a União, Coqueiro, Amália e Mabel. Então a Amália aqui referência de massas, né? Mabel biscoitos, Coqueiro ali seria enlatados, o União seria a parte de café, né? O açúcar, e a Camil aí focada na parte de grãos, né? Que seriam mais focados no arroz e no feijão, né? Outras marcas aí temos o arroz namorado, arroz carreteiro, né? Também temos algumas marcas de açúcar diferente, Barra, Neve, Doçura. Então é uma empresa aí bem focada na parte de alimentação básica, né? Alimentos do dia a dia, né? Então aqui outros destaques da Camil, a plataforma de alimentos da América Latina. Então ela tem 35 plantas aí com operações de liderança nas categorias, né? Países em que ela está atuando atualmente, né? 23 centros de distribuição. A empresa também opera em 5 países da Latam, né? Com marcas líderes, né? 8 mil colaboradores aí, né? Então Uruguai, Chile, Peru e Equador aí são as participações da Camil Internacional, com algumas marcas também de alimentos básicos, né? Passando um pouco aqui para os números mais para os dados mais operacionais da Camil. Então, quando nós falamos na Camil de alto valor, né? Falamos de alto valor, nós temos aí o alto giro, né? E alto valor. Então no alto giro nós temos aí a parte da marca Camil, né? Temos também Namorado e os açúcares União e Barra. Na parte do alto valor temos ali a Mabel, Toddy, União, a parte já do café, né? A Seleto ou Bom Dia, né? Que seria a parte de café, a Amália, que é a parte de massas, e Sapori também, que seria a parte ali de massas, né? Depois temos Coqueiro, Pescador, e na outra parte algumas marcas aí de arroz e também de massas aí, que são marcas complementares dos outros países, né? Uruguai, Chile, Peru e Equador. Então a Camil, ela traz alguns destaques aí do seu resultado do primeiro trimestre, né? Então a empresa ela vem aí buscando uma performance um pouco melhor aí no cenário atual. Nós sabemos que no Brasil aí a taxa de juros, né, na casa de 13,75, ela é uma taxa de juros muito elevada. Então empresas focadas nessa parte dependente de commodities, dependente também de financiamentos para expansão e melhoria das operações, elas acabam aí tendo os impactos negativos, né? E a Camil é uma delas, né? A Camil ela apresentou esse resultado do primeiro trimestre um pouco abaixo aí do esperado, talvez, né? Mas muito em razão aí do cenário atual no Brasil, né? Então o Brasil ele vem num momento aí de inflação alta, agora está a inflação com índices reduzidos, né? Vem recuando, e a gente espera aí que a taxa de juros aí já a partir do mês de agosto tenha uma queda, principalmente para ajudar essas empresas aí que dependem muito do acesso ao crédito, para que elas possam expandir, se renovar e buscar em novos modelos de negócios, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui com os destaques do primeiro trimestre. Então a empresa ela teve uma receita bruta aí de 3 bilhões e 100 milhões de reais, né? Então teve um crescimento aí de 12%, né? 12% de receita. Depois nós tivemos aqui a maior participação
é ainda do Brasil, então a Camil ela tem uma participação boa ainda no Brasil com seus produtos, né? Então dos 3 bilhões aí, 2 bilhões e 400 milhões referem ao Brasil, né? Com um crescimento de 8%. E falando do mercado internacional lá, com os países que ela tem a comercialização dos produtos, chegou a 727 milhões de reais, né? Um crescimento também de 26%. Mas a gente observa aí que existe um espaço, né, uma oportunidade, na verdade, para que a empresa possa expandir os seus produtos aí, para outros países. E no Brasil fazer essa consolidação, né, ganhando market share, ganhando participação, onde ela possa fazer aí a penetração dos seus produtos, geralmente em supermercados, né, atacados, e também na parte do varejo, tá? A parte da receita líquida, ela teve um desempenho aí até interessante, né? 2 bilhões e 700 milhões de reais, aí um crescimento de 10%. De novo, a participação no Brasil ela é mais relevante. Então, no Brasil, tivemos aí dos 2 bilhões e 700, 2 bilhões referente ao Brasil e 663 milhões referente ao mercado internacional, tá? A parte do lucro bruto aí, a empresa ela teve 550 milhões, então um crescimento aí praticamente estável, né? 0,5, ficou bem estável o crescimento da empresa, né? Na parte do lucro bruto, e a parte da margem bruta também teve um recuo de menos 2,1%, né? E falando um pouco mais aqui do EBITDA, né? O EBITDA que é a apuração aí antes dos impostos que a empresa tem, né, ou aquele lucro antes de toda a amortização dos impostos, né, e tributos, a empresa teve aí um recuo de 18%. Então, a empresa ela teve um desempenho ruim. O mercado ele avalia muito a questão aí do EBITDA, que mede realmente o quanto a empresa ela é produtiva, ela tem desempenho aí de geração de valor, né? Então, o EBITDA da Camil ficou negativo, menos 18,8%. E a margem EBITDA também caiu um pouco, 2,7%. Né? Então, o resultado veio bem abaixo do esperado. Isso penalizou também a empresa aí, que já vinha tendo quedas nos seus valores de papéis, nos valores das ações. Né? E a parte das toneladas, então a empresa ela teve também um recuo, né? Recuou 2,7% em volume de venda. O alto giro também teve um recuo. O alto valor cresceu, né? Cresceu 37%, porém o valor de 46 mil toneladas ele é muito irrelevante quando nós falamos aí da participação total de volume, né, de toneladas. Então a empresa ela precisa evoluir tanto na parte do alto giro no Brasil, né, para buscar um crescimento maior, que é a participação dela mais relevante, e também no volume aí internacional, que fechou em 163 mil toneladas, e aí também teve um recuo de menos 4,9%. Então a empresa ela mostrou aí que há desafios, né? Existem desafios aí pela frente, e o melhor cenário seria aí já em agosto uma redução da taxa de juros, facilitando aí uma visibilidade maior para a companhia aí no médio e também no longo prazo. A empresa ela tem pagamentos de JCP, tem pagamentos também de dividendos, né? Esses pagamentos aqui já ocorreram, né? Então a empresa ainda não notificou nenhum valor futuro, né, de proventos. Porém, o dividend yield é um pouco baixo, né, 4%. E se a gente analisar o cenário hoje da empresa, a empresa ela vem tendo aí um baixo desempenho operacional, né? Então, a empresa precisa melhorar. Aqui falamos já do alto giro, né, que a empresa precisa evoluir. Também a parte do alto valor. Os destaques internacionais a gente comentou também. A partir do segundo agora semestre, a empresa deve ter uma melhora aí nos seus resultados, principalmente com essa questão da taxa de juros. Então, os destaques agora financeiros,
que nós vamos comentar é referente ao primeiro trimestre e a comparação é com o primeiro TRI de 2022. Então, nós observamos que nessa comparação a empresa ela teve alguns pontos de evolução, porém, quando chegamos aí no lucro líquido, teve uma queda. Então, nós tivemos aqui a receita crescendo 10%, né, em comparação com o mesmo período do ano passado. A receita cresceu 10,7%. O CPV, que é o custo de produto vendido, também teve uma alta. Então, tivemos um crescimento no custo, né, do produto, né? E já na parte da receita líquida, SG, e tivemos aí um aumento de 1 ponto percentual também, né? O lucro bruto praticamente ficou estável, 0,5%. O EBITDA, queda de 18,8%. E, consequentemente, aí, o lucro líquido teve uma queda exponencial aí, de 97 milhões para 64 milhões e de 33,9%. Então a empresa aí, olhando nos destaques financeiros, ela teve um desempenho até razoável, porém com a queda do EBITDA aí, fez com que o lucro líquido também tivesse uma queda forte, penalizando aí o desempenho operacional, né? Agora, as oportunidades para a empresa existem, né? A empresa é uma empresa bem sólida no mercado, tanto brasileiro, e busca espaço internacional. Agora resta a empresa fazer aí as suas análises e verificar principalmente a questão do custo, né? Redução do custo operacional, que tem impactado aí diretamente no seu desempenho. Aqui os destaques financeiros também. Agora tem uma outra referência que é em relação ao quarto TRI, né, de 2022, né? Então tivemos ali a receita líquida crescendo 5%, o custo também cresceu 3%, receita líquida SG ficou praticamente 0,0, né, 0 ponto percentual. O lucro bruto cresceu 14%, o EBITDA cresceu 26% e o lucro líquido cresceu 300%. Né? A única diferença aí é que a comparação ela não é com o primeiro trimestre de 2022, tá? Então, por isso que tivemos essa diferença. Eles estão trazendo um modelo de comparação com outro período. Então, esses resultados financeiros referente à comparação do primeiro trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2022. Então, por isso que essa diferença aqui no lucro líquido, né, de 303%. Então, a comparação aqui é diferente, né, daquela que nós fizemos no primeiro slide, lá, referente aos dados financeiros, né. Observe que aqui a comparação é referente ao primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023. Então, essa comparação aqui é anual, né? No ano dele, ano fiscal lá. E na outra comparação abaixo, ela é uma comparação referente a um período maior, né? Por isso que deu essa diferença aqui no lucro líquido, né? De 300% de lucro, tá? A empresa também tem a parte do endividamento, né? E o CAPEX, que é o modelo de investimento, né? O CAPEX é o valor que a empresa tem para investir no seu período, né, de orçamento. O capital de giro também. Essa parte do endividamento aí, ela está um pouco afetada em relação à questão dos juros. Então, a taxa de juros aí elevada faz com que a empresa tenha um custo, né, de captação de dinheiro, também de refinanciamento, né? Isso gera um prejuízo aí para que a empresa acaba queimando caixa. Então, a empresa ela vem passando por momentos ruins aí na parte do endividamento, né? Mas com a taxação aí menor da Selic, a redução da taxa Selic, a empresa pode ter aí uma nova perspectiva, né? E observe que a questão da dívida ela vem causando aí um impacto negativo. Então aqui a dívida líquida versus EBITDA ela vem crescendo. Então observe que quando comparamos com o primeiro trimestre de 2022,
2022, né, a empresa ela teve um avanço, então ela cresceu aqui, ela teve um aumento na sua dívida líquida versus EBITDA, isso muito em razão aí da questão da taxa Selic e outros fatores aí que a empresa acaba tendo uma penalização. Então hoje a empresa ela está aí com 3,5%, que é um avanço aí significativo, né, num período de praticamente 12 meses. Então a empresa ela precisa aí rever alguns conceitos, principalmente de custo, né, de operação, para que não tenha nenhum agravante aí futuro, porque a empresa endividada ela é ruim, ela não consegue investir, ela não cresce, ela não desenvolve e o acionista acaba sendo penalizado. Para finalizar, a empresa Camil ela tem algumas ações aí focadas no ESG, né, na sustentabilidade, na governança. É uma empresa aí que foca nos pilares estratégicos com pessoas, eficiência, crescimento, né, qualidade e vendas. E é uma empresa que vem aí buscando se reerguer, renovar. A empresa ela tem aí a parte de energia renovável também, que é um modelo interessante. 99% da energia consumida nas unidades produtivas no Brasil tem origem de fonte renovável, e 40% de geração própria. Então o vídeo de hoje foi para comentar um pouco dos resultados aí do primeiro trimestre. Um forte abraço aí a todos e até o próximo vídeo.